quero te apresentar e vou te deixando à vontade. Enquanto o pessoal entra, tá? Quero apresentar meu amigo, pastor Moadil Fernando, que vai estar com a gente aqui hoje, né? Quero que ele também se apresente. Pessoal que foi entrando aí, dá um joinha para ver se o áudio está chegando bem, para eu perceber vocês também, quem está participando, a Cláudia, a Marcela, a Laiane, está todo mundo aí com a gente. O Moadil e eu iremos falar sobre o poder do subconsciente e como acessar, né, esse poder que tem dentro de nós, mas que a maioria das pessoas simplesmente não usa. Então eu quero que você se apresente um pouco para o pessoal que está chegando aí. Bom, primeiramente é um prazer imenso estar aqui contigo, Rogério, nesse bate-papo bem agradável. Boa tarde a todos que estão aí acompanhando a gente. Eu sou o pastor Moadil Fernando, né? Faz um ano que nós estamos aqui nessa cidade maravilhosa, Salinas, lugar muito agradável. E é um prazer estar aqui ao vivo com vocês aí para a gente falar sobre esse assunto. Show de bola. Eu acho muito interessante que eu acabei entrando nesse mundo da espiritualidade recentemente e casamos, assim, parece que as nossas maneiras de enxergar a realidade são bem parecidas. E aí eu trouxe o Moadil simplesmente para trazer um embasamento bíblico sobre questões que eu venho trabalhando não só nas formações em programação neurolinguística, mas até mesmo no meu círculo pessoal. E aí eu quero primeiro, antes que vocês já comecem a fazer as perguntas, né, vão colocando aí, eu quero cumprimentar o pessoal que está chegando, a Shirley, meu amigo Henrique, que até ajudou a compartilhar a live. Olha só. O Henrique é do segmento do xamanismo, que é uma vertente, né? A Kelly, a Mônica, a Laiane, tá todo mundo aí conosco na nossa live. Pessoal, fique aí até o final, porque é um assunto que vai exigir uma entrega da parte de vocês e evidentemente da parte nossa. Então eu vou colocar aqui um esquema basicamente da maneira que eu entendo o subconsciente ou esse poder que nós temos guardado. E aí depois o Moadil Fernando vai fazer um paralelo com o tabernáculo. Isso. Né? Citei corretamente? Citou corretamente. Uma tipologia mais para o lado teológico. Isso. Também. E a gente vai fazer um paralelo entre essa questão do subconsciente, mais da perspectiva psicológica e espiritual. Então, para vocês que estão aqui acompanhando, já deixa as perguntas, tá, pessoal? À medida que vocês forem entendendo ou tendo dúvidas, você vai colocando aí embaixo. Então, vamos imaginar que a nossa mente consciente represente uma pequena parte, né, da nossa atividade mental. E que tudo isso aqui que vem embaixo é o seu inconsciente ou subconsciente. Vamos deixar Freud lá quieto e vamos distorcer até alguns conceitos psicanalíticos, mas para ficar simples para vocês e esse entendimento levar uma informação preciosa para que você use bem esse subconsciente. Então, nessa primeira camada, nós temos nossos traumas, fobias, humilhações, né? Todas as experiências que, de uma certa maneira, você jogou debaixo do tapete, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer esse paralelo com a parte espiritual. Depois que você entra nessa primeira camada do seu inconsciente, vamos chamar aqui de inconsciente, você tem a oportunidade de se responsabilizar, tá? Então aqui a outra camada, a camada da responsabilização, que já é uma camada mais complicada, ou seja, você... na medida que vai enfrentando esses traumas, você desce para cá, tá? Da responsabilidade. E depois que você enfrenta isso, você entra em uma camada que eu posso chamar de inconsciente coletivo, né? Ou até eu vou colocar aqui para a gente fazer o paralelo com a espiritualidade, a camada do divino. E muitas pessoas, né, Fernando, elas vão para trabalhar alguns aspectos espirituais e elas ficam presas aqui. E elas fogem de alguma maneira, elas não enfrentam, elas não se responsabilizam e elas não acessam uma informação que é do campo do divino. Para Rogério, o campo do divino, ele envolve arquétipos, né? Envolve o inconsciente coletivo, envolve experiências de unicidade,
Unicidade, que é a conexão com todas as coisas. Tá fazendo sentido, pessoal, até aí? Vai colocando aí, viu? Pessoal, se o áudio estiver bem aí, tá ouvindo bem o áudio, tá tudo tranquilo? Letra de médico, isso pra mim é um elogio. Você tem que falar que minha letra é feia, Carol, porque se você falar que a letra de médico, eu fico vaidoso. Inclusive, a vaidade, ela te impede de chegar até aqui. Então, nesses dois elementos aqui, a melhor maneira de trabalhar para poder chegar aqui é trabalhar a humildade. Humildade. Gente, calma que o Moadir, o Fernando, vai trabalhar as questões mais essenciais. Eu estou fazendo uma introdução aqui para poder nivelar a galera. A gente vai fazer um paralelo com a espiritualidade. Então, aqui, para que a pessoa desça para cá, é legal construir a humildade, o desapego, né, Fernando? Isso. E o respeito. Respeito profundo às diferenças, às crenças, às percepções. Então, com essas 3 características bem desenvolvidas, você facilita o acesso a essa luz, né? A essa sabedoria. Inclusive aqui você acessa uma sabedoria. E aí, durante as minhas pesquisas, o que eu venho desenvolvendo nessa área, é interessante buscar que as pessoas desçam para cá, porque aqui, teoricamente, encontram as respostas universais, né? E aí, eu gostaria de deixar vocês, enquanto vocês colocam aí, gente, eu quero saber se tem dúvida até esse momento. A galera está acompanhando, né? Já tem algumas dúvidas da Cláudia, do Gil. E aí, Gil? Aqui, ó, tá gravando o podcast, viu? Vamos firme. E agora eu vou passar pro Fernando fazer um paralelo entre essa questão com o tabernáculo. E isso provavelmente vai ficar mais claro para vocês. Ok. Bom, a gente volta. Então, pessoal, o Rogério explicou... Posso ficar desse lado? Pode, vai ficar mais fácil. Segura para mim, por favor. Como o Rogério explicou aqui, né, muitas pessoas hoje estão aqui nessa camada de cima aqui, digamos assim. Poucos vêm para cá e uma quantidade muito reduzida vem para esse lugar aqui. Porque quando a pessoa está aqui, ela tem pouca luz, mas esse lugar, como é de muita luz, é muito forte para essa pessoa suportar esse local. E realmente ela tem que exercitar isso aqui, tem que ter o desapego, tem que ter o respeito. Pessoas que não exercem essas qualidades aqui, é impossível chegar aqui. Então tá, o Rogério explicou aqui no campo da psicologia, né? Agora a gente vai fazer um paralelo aqui, trazendo para o lado teológico, bíblico, né? Eu vou me apresentar aqui, eu esqueci de comentar, a gente está terminando o nosso doutorado em teologia, né? A gente já está na fase escrevendo a tese já, e eu também sou estudante de psicanálise clínica, né? Me formo esse ano já como psicanalista também. Então o que acontece, pessoal? No Antigo Testamento, na Bíblia, existia um lugar chamado tabernáculo. O que era o tabernáculo? Ele era um lugar que tinha 3 repartições. Eu vou fazer dessa maneira aqui para ficar melhor. Olha só, percebam. 3 repartições. O que acontece? Nesse primeiro pavimento aqui, todas as pessoas tinham acesso a esse lugar. Os hebreus, né, os israelitas, os levitas, os sacerdotes e o sumo sacerdote. Por quê? Aqui era o pátio, era o lugar onde as pessoas que tinham todas essas deficiências, traumas, pessoas que tinham um caráter ruim, não muito lapidado, pessoa que cometia um pecado e ele queria se justificar com Deus, queria receber perdão pelos seus pecados, ele vinha até esse local chamado pátio para trazer a sua oferta de sacrifício para apresentar ao Deus de Israel. Então o que acontece? Nessa primeira camada todos tinham acesso, os hebreus, os israelitas, né? Os sacerdotes, os sumos sacerdotes e os levitas. Porém, nessa segunda repartição aqui, que é um lugar que nós chamamos de santo, lugar santo, era um local que nem todo mundo que tinha acesso a esse lugar podia vir para esse lugar. Quem poderia vir para cá? Era somente os levitas, os sacerdotes e o sumo sacerdote. Somente esses 3 tinham acesso a este lugar. Olha só o paralelo, que aqui a maioria estão aqui poucos e aqui mais pouco ainda, né, Rogério? Então o que acontece? Na segunda repartição do tabernáculo, existia um lugar chamado Santíssimo Lugar, ou Lugar Santo dos Santos, como muitos falam.
Santíssimo. Minha letra não é letra de médico não, viu, gente? É daquelas letras... Santíssimo. Então, o que acontece? No lugar santíssimo, nem os levitas, nem os sacerdotes tinham o direito de vir, ou não podiam vir acessar esse lugar aqui. Por quê? Porque justamente é nesse lugar, um lugar que nós chamamos aqui de divino, um lugar de muita luz. É um lugar que, se a pessoa não tiver essas qualidades e muitas outras ainda, ele jamais consegue acessar. Inclusive, Rogério, tem uma coisa muito importante, que até no termo físico, não só no espiritual, no caráter, na esfera da consciência, se a pessoa tivesse algum defeito físico, ele também não podia ser sumo sacerdote para poder acessar esse lugar. Então ele tinha que ser perfeito, ele não podia ser aleijado, não podia ser cego de um olho, não podia faltar um dedo. Eu posso entender então que se eu trabalhar bem esses aspectos, isso influencia também na minha saúde? E é como se aqui eu entrasse com um nível de saúde alta? Sim. Seria por aí? Por aí também. Agora, só concluindo. Então, quem podia vir nesse terceiro lugar no tabernáculo, que é o lugar santíssimo? Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano. Agora vocês veem que aqui nessa primeira repartição, toda a nação vinha, era muito frequentado, muita gente estava nesse estágio. Pode ir explicando, vou vendo aqui. Aqui já se reduzia mais a 3 classes de pessoas, que eram levitas, sacerdotes e sumos sacerdotes. Agora, nesse lugar aqui, que era chamado lugar santíssimo, ou santo dos santos, somente o sumo sacerdote. E por quê? É porque justamente nesse local ficava a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, ela representava o poder e a presença de Deus, da divindade, no meio do povo hebreu. Então, quando o sumo sacerdote acessava esse repartimento do tabernáculo, que dessa repartição para essa havia uma cortina aqui, o que acontece? O Senhor Deus se manifestava para ele de um modo, de um plano, de uma outra dimensão para essa nossa dimensão, em forma de fumaça, que nós chamamos a Shekinah de Deus, onde a presença de Deus se manifestava na tampa chamada propiciatório, que ficava sobre a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um caixote feito de madeira de acácia, coberta com ouro por dentro e por fora. Dentro dela tinha as 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos, tinha também a vara de Arão que havia florescido e um potezinho com maná celestial. E bem na tampa dessa arca tinha 2 querubins de ouro, fundidos um de frente com o outro, com as asas estendidas. E nesse local, quando o sumo sacerdote estava, que ele invocava a presença do Deus vivo, Deus se manifestava em forma de fumaça para ele aqui. Então, é por isso que nem todo mundo estava preparado para ter acesso a essa quantidade de luz, ou seja, do divino. E para o sumo sacerdote estar aqui também, Rogério, ele tinha que ter uma preparação de 7 dias, um ritual de purificação, porque se ele entrasse de qualquer maneira, ele poderia ser fulminado aqui. Essa parte é bem interessante, ou seja, para entrar aqui ou aqui é necessário uma preparação. E essa preparação perpassa pelo desenvolvimento, principalmente, dessas 3 características, para que você tenha mais condições de trabalhar seus traumas, suas responsabilidades, porque a maioria das pessoas, a gente acaba observando isso no dia a dia, é sempre culpa do outro. Sim. É minha família, é meu emprego, é meu chefe, é o governo, é sempre o outro. Nesse nível, a gente começa a perceber que a realidade ela é uma extensão do nosso inconsciente ou de quem nós somos. Então, aquilo que você vivencia na sua vida é basicamente um espelho, né, que acaba refletindo aí com as outras pessoas, tá bom? Então, eu já vi que tem várias perguntas aqui, eu pretendo ir respondendo aqui junto com o Fernando, tá? A primeira pergunta é da Carol, que são os arquétipos. Basicamente, Carol, arquétipos são formas universais que prevalecem e existem em diversas culturas em todas as épocas. Então, se a gente for pensar, por exemplo, no arquétipo do herói, em qualquer tribo, em qualquer cultura, o herói está presente ali em forma de liderança, alguém que conduz, alguém que tem uma autoridade. Então, essa forma que é o herói, ela vai diferenciar em cada cultura a nível de conteúdo, ou seja, a maneira que cada um entende por herói. Por exemplo, ao meu ver, Deus é um arquétipo, porque em várias culturas, em várias épocas, se vivenciava Deus de determinada maneira.
Então, a estrutura ela é imutável, né, que é uma referência cósmica a algo ou alguém, ou, né, independente da palavra que a gente der, que é possível se conectar, que é possível conversar, mas cada um interpreta isso de uma maneira diferente. Então, o arquétipo são essas formas que a gente acessa, independente de época ou cultura, viu, Carol? Aqui deu uma explicação bem rasteira. A Cláudia, o reconhecimento da necessidade de ajuda, eu acho que é o mais difícil para o ser humano, né? Pelo que eu entendi. Como é que você faz um paralelo? Vou passar essa bola aqui para o Fernando. Entre a pessoa que acha que não precisa, assim, que ela, por exemplo, está em depressão, e aí ela busca a igreja, ela busca a espiritualidade como maneira de se conectar com Deus, mas ela está com depressão. Sim. Como que vocês a orientam? O que você poderia falar para essas pessoas? Boa pergunta essa, muito boa pergunta. A gente vive em uma cultura brasileira onde no sistema que nós digamos religiosos, de igrejas, né, de várias denominações, ainda há no meio, na maioria dos líderes religiosos, de tratar algo que é da área psicológica como se fosse espiritual. Então é muito importante a gente fazer essas divisões e essas classificações. De que maneira? Em uma triagem. Porque o líder religioso, ele já tem uma experiência nesse lado espiritual, então quando a pessoa apresenta algum tipo de problema, vem conversar com ele já sabe definir se aquele problema é espiritual ou não. Porque nem todas as pessoas estão com problemas espirituais e sim psicológicos. Então nós entendemos que algum problema na área psicológica tem que ser tratado no âmbito da psicologia, sem envolver espiritualidade, etc. E quando a gente entende também que quando o problema é espiritual, a gente vai tratar no âmbito espiritual, né, com os acompanhamentos, os conselhos cabíveis para estar ajudando essa pessoa. Então o que acontece? Não adianta nada uma pessoa vir com trauma psicológico, tá com depressão, essas coisas, e eu tentar forçar uma espiritualidade com ela. Por exemplo, eu vou tirar comigo com o seu pastor, pôr a mão na cabeça e sai, e ora e tal, fazer campanha de oração e ficar falando e a coisa não melhora. Porque o problema dela não é espiritual, o problema dela tem que ser tratado no âmbito psicológico. Eu poderia falar que se eu tenho um martelo, todo problema eu acho que é prego. Entende? Por exemplo, quem está assistindo, por exemplo, eu sou líder religioso e eu conheço muito de espiritualidade e tal, e aí eu tenho esse martelo, ou seja, eu tenho essa estratégia para trabalhar as questões das pessoas. Só que eu só tenho esse martelo, então eu vou de alguma maneira perceber os problemas como pregos, para ser compatível com aquilo que eu acho que eu tenho condições de ajudar. E aí eu começo a me perguntar, e eu quero que vocês escrevam aí, pessoal, se isso faz sentido. Eu gosto de, nessas lives, até ser um pouco mais incisivo. Será que não falta humildade para as lideranças religiosas perceberem que em algumas áreas aquilo não é prego e que pode ser outra coisa completamente diferente? Só que às vezes eu vou me colocar nisso, às vezes a gente fica tão preso naquilo que acreditamos ou nas estratégias que nós temos para poder contribuir, para poder ajudar, que aí a gente continuamos presos aqui. E aí, por mais que a gente está no mundo espiritual, indo na igreja, na sua religião, todo domingo, todo sábado, ou várias vezes na semana, pouquíssimas são as vezes que a gente desce para cá. Faz sentido? Faz sentido. E a própria Bíblia, ela nos estimula a passar dessa fase aqui para cá. Ela fala assim para a gente crescer em graça e em conhecimento. Prossigamos em conhecer mais as coisas. Só que, infelizmente, tem pessoas que se encontram na zoninha de conforto, não querem melhorar, não querem evoluir e acabam perdendo tempo aí, né? Inclusive, pessoal, segura aí, porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre sabedoria. Isso. Perceba que o acesso a essa camada do seu inconsciente, você acessa a sabedoria. Até trouxe um livro aqui do Jean-Yves Leloup, não sei nem se eu estou pronunciando certo, que é uma releitura que tem todas as passagens, né, do livro de Salomão, mas é uma releitura. E o Moadil Fernando, assim, na minha concepção, é especialista nessa parte bíblica que trata sobre o Salomão.
Assim, com muito cuidado pra gente não cair aqui, né, gente? Não vai dar, já, eu sei, eu vou mandar ver, né? Não fala um trem desse, fazer igual Goiânia, não fala um negócio desse. Então a gente vai trabalhar isso daqui a pouco. Deixa eu só ver, Fernando, mais algumas perguntas que eu percebi aqui. O Gil perguntou aqui pra gente, é como se fosse uma pirâmide invertida, onde o topo está embaixo, ou seja, o equilíbrio total da mente liberta de crenças e dogmas. Eu inverti a pirâmide, tem gente que trabalha isso aqui realmente de maneira invertida. Porque eu sinto, né, pelo pouco que eu já trabalhei com isso, que aqui é como se fosse o final do funil, né? E aqui fazendo um paralelo com o tabernáculo, é como se aqui tivesse a turma toda, eu, você, todos nós estamos aqui nessa perspectiva de traumas, de humilhações, de coisas mal resolvidas e se responsabilizando muito pouco sobre o que acontece. Então são poucas as pessoas que descem para cá ou que ficam aqui um tempo maior, tá? Vamos vendo aqui mais perguntas. Tá, essa aqui eu vou jogar a bola para você, Fernando. Para chegar até esse ponto de equilíbrio, é necessário abandonar. Vixe, essa é forte. Obrigado, viu, Gil? Aqui a gente gosta de pergunta forte. Para chegar até esse ponto de equilíbrio, é necessário abandonar os preceitos religiosos ou dogmáticos? Eu vou falar com toda certeza, sim. A nossa cultura do nosso país, a gente tem essa questão assim, a gente nasceu e cresceu ouvindo que para uma pessoa ter esse equilíbrio, essa questão, essa conexão com Deus, ele tem que ser extremamente religioso, dogmático. E eu vou dizer que extremamente religioso e dogmático faz mais estragar e afastar a pessoa do objetivo, gente. Eu não acredito que eu estou escutando Vocês isso. querem saber qual que é a maior religião? A maior religião? Está na Bíblia. É a religião de Deus, hein? Não é nome de denominações A ou B. Olha só, na carta de Tiago, ele escreve dizendo assim, ó: a religião pura e imaculada para com Deus é esta. Aí ele vai explicar. Dá suporte ao órfão e às viúvas nas suas necessidades e não se corromper com as coisas desse mundo. Qual que é o conceito aqui? Ajudar quem está necessitado, porque se eu vejo alguém necessitado, tenho condições de ajudar e não ajudo, eu também cometo pecado, porque a Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, olha só, a religião que Deus aprova não é nome de igrejas, denominações A ou B. É aquele que ajuda o próximo, porque só tem como a gente amar a Deus. Eu só amo a Deus eu amando o meu próximo. Como que eu vejo o meu próximo, apalpo, sinto, e eu não amo ele? E vou falar que amo a Deus que eu nunca vi? Isso é bíblico também. Se você aborrece o teu irmão, como dizes que amas a Deus? Não tem como, se eu aborreço o meu próximo, falar que amo a Deus. Então, gente, olha só, a religião de Deus é essa, fazer o bem para o próximo e não se corromper com as coisas ruins desse mundo. Eu poderia eu vou pegar ainda essa questão do dogma, fico muito feliz com suas respostas, porque é isso que a gente vem trabalhando aqui, e é uma das minhas missões atualmente, é conectar mais esses elementos religiosos para quebrar essas barreiras, né, esses paradigmas que separam um conjunto de crenças da outra. Inclusive ontem, né, o Conselho Federal de Psicologia fez uma ação contra a intolerância religiosa. Então poderia até ser um tema de live, a intolerância religiosa. Quem estiver assistindo aí, tiver gostado, né, desse tema, coloca um joinha para a gente saber e nos empolgarmos mais para trabalhar isso. Será que também não está aqui na falta de humildade eu achar que a minha religião é melhor do que a outra, que é a do meu próximo? Será, pessoal? Coloque aí, para quem concorda, para quem discorda. Será que se eu sou católico, por exemplo, ou se eu sou evangélico e eu acho que de alguma maneira a minha religião é melhor do que a do outro, será até que ponto que eu estou respeitando as percepções, as crenças? E se eu estou travado nisso, será que em algum nível, não é porque no fundo, eu não tenho um sentimento de inadequação? Será que lá na minha infância eu não tive algumas questões que me fizeram ficar enrijecido nessas percepções? Então, assim, se pergunte isso, coloque aí embaixo se isso faz sentido, né? E aí eu gostaria de saber um pouco da opinião do Fernando, envolvendo aqui mais algumas perguntas. Muito interessante, Rogério,
Essa pergunta é boa aqui também. Vai lá, manda lá. Vamos lá. Para essa preparação, a Carol perguntou, né? Essa preparação para poder chegar até aqui. Geralmente precisa de um auxílio, de uma terapia para a maioria das pessoas? Eu gostaria de sentir de você, depois eu coloco o meu ponto de vista. Tá. Bom, digamos que seja assim uma terapia, uma conversa com alguém mais esclarecido sobre o assunto vai estar te dando uma orientação, então não deixa de não ser uma terapia. Porque tem pessoas que às vezes ela só precisa de um norte, ela só está um pouco desorganizada dentro dela, e às vezes ela conversando com a pessoa que tem uma experiência, tem um conhecimento no assunto, vai poder estar direcionando essa pessoa, inclusive nessa questão do divino, desses acessos. Né? Legal. Carol, minha visão sobre isso é que sim, precisa da terapia, mas o que é terapia? Que eu acho que o Fernando colocou muito bem. A terapia, ela não necessariamente ela é feita por um psicólogo num contexto ou num setting terapêutico. Pode ser feito de diversas maneiras. A terapia ela pode ser feita ali dentro de sua instituição religiosa, ela pode ser feita através das terapias alternativas, o próprio reiki, uma massagem, você pode, o Theta Healing, barra de Access, tem um monte de terapias que são alternativas e que são terapias. Eu hoje aprendi a respeitar muito, inclusive, esses meios como formas de fazer com que as pessoas desçam aqui. Tá? Então, sim, para a sua resposta, mas ampliemos a nossa concepção de terapia. Inclusive, o Jean-Yves Leloup, ele fala algo muito interessante sobre terapia. Eu não sei se eu vou conseguir reproduzir isso bem, mas numa concepção mais etimológica, o terapeuta representa um veículo de Deus para um processo de tratamento. Então, se a gente for buscar aí na raiz etimológica da palavra terapia, que eu não sei se vem do grego, de onde vem, mas tem a ver com essa abertura de um canal espiritual, por parte do terapeuta, e para conduzir um tratamento, né? Então, achei muito interessante. Vamos ver aqui mais perguntas. A galera tá participando aí. Muito bom. Meu amigo José Arthur, que tá sempre nas nossas lives, né? Dá um oi aí, José. Obrigado, Cláudia. Gil, aposto que vem outra pergunta e eu já mando a bola aqui para você. Vamos lá. Vocês acreditam que a crença exacerbada, a crença exacerbada pode interferir negativamente na vida de uma pessoa? Eu acho que ele está perguntando sobre aquela pessoa que tem crenças muito sólidas sobre algo. O que você percebe dessa pergunta? Com certeza tem muita interferência. Nós digamos assim que são pessoas que espiritualizam tudo. Geralmente isso aí, sabe? E é muito complicado porque nem tudo é espiritual. Olha só a sua volta. A maioria das coisas que estão aí, tudo que você está vendo aí não é espiritual. É tudo palpável e visível, tem massa, né? Mas o grande problema é que nós espiritualizamos tudo. Isso é do capeta, isso é não sei do que, isso é errado, né? E aí a pessoa acaba até perdendo assim uma convivência melhor com as pessoas, tendo um relacionamento, que as pessoas começam a evitar, porque tudo que vai falar, a pessoa espiritualiza tudo e é muito fechado, é muito complicado isso, Rogério. Então a Bíblia fala que a gente tem que ser moderado, nem de mais e nem de menos. Com as minhas experiências nisso aqui, Fernando, eu percebo que para se manter aqui, a menor quantidade de crenças que você tiver ajuda. Porque aqui, o nível de informação que vem é muito grande. Então você começa a se perguntar sobre o que é a realidade, o tempo, o espaço. Você começa a se ver conectado com plantas, com animais, com pedras, com as pessoas. Você começa a se identificar com o outro. Então, o pouco tempo que eu acredito que eu pude descer aqui, ficar assim, questões talvez de segundos, de minutos, se eu começo a pensar em uma pessoa, eu entro na sintonia dela. E ao entrar na sintonia dela, eu capto as coisas que ela está vivenciando, os sentimentos, as sensações. E se eu não tiver um bom nível de desapego, de respeito e de humildade, eu me perco no outro.
Então é como se fosse uma esquizofrenia que se eu desço para cá e se eu fico muito aqui sem esses elementos, eu surto. E aí, fazendo um paralelo aqui, é como se fosse muita luz, e aí eu não dou conta. Então, ou seja, as crenças são elementos essenciais. Se quiser complementar. Inclusive, na Bíblia tem um profeta muito famoso que... Ó, gostou dessa musiquinha aqui, né? Não sei de onde veio, aqui como, mas... Uma musiquinha aqui no retorno, pessoal. É uma música indígena. Eu acho que eles quiseram dizer que é por aí. É por aí. Veio Legal. a música que agora eu não sei nem como veio, mas veio. Saiu aqui, saiu. Então, pessoal, Não, voltou, peraí, voltou. Deixa eu... Isso, agora saiu. Mas ficou gostoso aqui, né? Poxa vida, eu já estou acessando o espiritual aí, uma dimensão mais alta aí. Foi legal. Então, a esquizofrenia, que você disse, né? Eu tenho a língua um pouco presa, viu, pessoal, para falar certas coisas. Na Bíblia também tem um profeta muito famoso que ele viu coisas que ninguém estava vendo. O profeta Isaías. Um dia ele estava no templo, o templo cheio, templo construído pelas mãos de Salomão. E aí, de repente, você vai ver isso lá no livro do profeta Isaías, capítulo 6. E aí, de repente, a visão dele é aberta, a visão espiritual, como nós dizemos que os olhos da alma se abriram e ele olhou para o céu e ele começou a ver coisas. Então, ele vai relatar lá no capítulo 6 as palavras mais ou menos assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, o seu séquito enchia o templo, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 o alto. Ou seja, ele começou a enxergar coisas de outra dimensão e tinha gente sentada do ladinho dele e não estava vendo, ia com o olho aberto vendo tudo. Ele viu os céus abertos, viu Deus assentado no trono, ele viu a plataforma do trono e ele viu seres angelicais sobrevoando acima do trono de Deus. Olha só para você ver. E aí a gente fica se perguntando, né, até que ponto que é real, que isso é criação. Então, ou seja, descer para cá exige essa entrega. Excelente pergunta, viu, Gil? Obrigado. O Augusto Fernando, ele coloca que o que pega bastante para a evolução é a relação do ter vontade e do querer. Vou comentar um pouco disso e passo a bola para o Fernando. Verdade. Esse processo aqui, Augusto, ele só acontece mediante a vontade. E necessariamente essa vontade ela precisa ter uma disciplina, porque assim, de fato, não é simples. Eu particularmente não acho simples. Talvez se perguntar a um grande sábio, não, isso é muito simples, é fácil. Mas eu acho que não. Então eu valorizo sim a vontade. Se quiser comentar alguma coisa da pergunta dele. A Lia. Por que pessoas religiosas têm dificuldade de passar do consciente para o subconsciente? Na percepção da Lia, as pessoas religiosas teriam dificuldade de descer para cá. Inclusive aqui, né? Vamos pensar aqui, deixa eu pegar outra. Eu vou pegar o vermelho aqui, porque eu quero marcar bem isso. O que você acha dessa afirmação, Fernando? Sim. É da vontade de Deus. As pessoas falam muito isso, né? Você quer falar um pouco dessa frase? Para minha vida. Isso é da vontade de Deus. Gente, a gente se equivoca muito. Nem tudo é da vontade de Deus. Existem muitas coisas que acontecem com a gente, e aí a pessoa, para consolar, fala: isso foi da vontade de Deus, mas não foi. Às vezes é uma consequência de um ato, de uma escolha da gente, sabe? E às vezes a gente fica querendo atribuir isso aí na conta de Deus. E não é bem assim. E é legal, pessoal, porque a gente não combinou nada disso aqui. Como eu disse, assim, a gente tem uma linha de pensamento bem parecida. Concordo e acredito que isso é uma estratégia inconsciente de você continuar no mesmo lugar. E algumas coisas, de fato, é legal você colocar nas mãos de Deus. Eu penso que coisas que a gente não controla, existem coisas que a gente de fato não controla, como a morte. Você disse uma coisa muito boa aí. Deus, ele só vai fazer na minha vida e na sua vida aquilo que nós não conseguimos fazer, porque aquilo que é possível ao homem fazer, nós vamos fazer. Deus, ele é o Deus do impossível, assim nós cremos. Por exemplo, a pessoa está com dor de cabeça. Ela lá em cima da geladeira tem a mini farmácia dela, tem dipirona, tem os analgésicos, né?
digamos assim. Aí ela fica, ai Senhor, me cura dessa dor de cabeça, sendo que ela mesma pode se levantar, tomar um analgésico, e se não melhorou, foi no médico, não melhorou, aí sim, vai exercitar a fé e pedir. Perfeito exemplo, sim, eu achei incrível. Deus colocou ali o analgésico na sua cozinha, te deu dinheiro para comprar, e aí você fica lá pedindo cura, sendo que tem tudo aí à sua volta para você conseguir. Tem gente que fica orando, Rogério, ora, né? Fala, Senhor, abre uma porta de emprego para mim, um bom emprego, mas aí você vai perguntar à pessoa, fala assim, quantos currículos você entregou essa semana? Perfeito, né? perfeito. Quantos lugares você bateu na porta aí pedindo uma vaga de emprego? Né? Ficam esperando cair do céu. Não, a gente tem que fazer o que está possível para fazer, e Deus ele vai agir naquilo que eu não consigo fazer. Porque tem pessoas que às vezes se sentem muito especial, né? Tem pessoas que se sentem tão especial, e aí falta muito isso aqui nelas, e elas acham que vai ter as coisas, que vai cair do céu, porque ela é especial, porque é da vontade de Deus, e às vezes falta esse elemento. E aí, sem esse elemento, a pessoa não se responsabiliza, ela fica ali cometendo os mesmos atos. Tá? Então, excelente pergunta, viu, Lia? Deu pra gente aprofundar aqui um pouco. Vamos lá, o pessoal tá dando joinha, gostando, obrigado. O pessoal, né? O pessoal tá acompanhando e tá bem legal. O pessoal aqui, né? Augusto, a Meu Cláudia. também tá online, tá acompanhando. Tá acompanhando também? Yala, cadê ela? Tá lá em cima. Tá lá em cima, né? Abração, Yala. Pessoal aí da Herbalife aqui em Salinas. Obrigado, Carol. A Cláudia. Isso mesmo, religiosidade não significa exercer o verdadeiro fundamento da região. Eu acho que eu não consegui compreender muito bem a frase da Cláudia. Tá, Cláudia, se você quiser. Religiosidade não significa exercer o verdadeiro fundamento da religião, da religião. No caso dogmático, né? Sistemático aqui. Aqui, eu vou acenar para NutriShake Salinas. Isso, ó. Aqui, pessoal, se vocês tiverem mais perguntas, a gente está passando aqui, fiquem à vontade, a gente ainda tem alguns minutos. Quero agradecer aqui. Pergunta do meu amigo Anderson. Obrigado, Anderson, pela participação, obrigado pela pergunta. O Anderson colocou: fazer o bem, ter paz, ser paz e fazer as coisas certas, não o que achamos o que é certo, mas sim o que Deus nos ensinou. Fazendo isso, com certeza a raça humana dará um grande passo. Legal. Muito bom. Excelente comentário. Parabéns. Obrigado. Parabéns a Úrsula. Ô, Úrsula, se você estiver aí ainda, deixa eu te falar, você não participou da minha última formação em PNL em BH. Tá? Esperei você, achando, cadê Úrsula? Não veio. Espero que você participe dessa vez. A gente vai montar uma outra turma do dia 7 a 9 de fevereiro, tá bom? Anderson, obrigado. Tá falando aqui. Eu vou tomar cuidado para isso não mexer assim muito com a minha vaidade. Porque se descer demais, né, Fernando? Demais, Não pode, né? Não desce. Uma coisa muito importante aqui, Rogério, na humildade, o homem mais sábio de todo o planeta Terra. Por que eu falo isso? Porque a Bíblia diz que antes dele não houve e depois dele também nunca haveria. Por isso que eu creio assim. Ele disse o seguinte, que a humildade precede, ou seja, antecede a honra. Né? No conceito que Salomão fala no provérbio dele, ou seja, para a pessoa ser honrada, ter honra, primeiro vem a humildade. Sem essa qualidade, a humildade, ninguém alcança uma honra. Legal, eu poderia também, talvez, distorcer um pouco Salomão, dizendo que a humildade precede o acesso à luz. Sim. Porque sem humildade, muita luz é complicado. Eu até quero achar um trecho aqui para a gente ler e para a gente comentar. Inclusive ganhei um autógrafo. Aqui, massageou meu ego, chique. Essa é uma letra de médico. Essa aqui, ó, autógrafo. Porque agora com esse nível de ego eu tô longe disso aqui, né? Aqui, ó, pra você ver. Orar é respirar. Ser amigo de Deus é estar atento ao seu sopro. Saber quem respira em nós. Isso aqui é um livro fantástico. Eu não vou sortear esse livro, não. É um livro que eu tenho muito carinho. Vamos lá. Juliana, as pessoas precisam primeiro saber a diferença entre espiritualidade e religião, não é? Verdade. Eu vou deixar você comentar isso aí. Tá bom? Pode comentar. Enquanto eu... Qual é a diferença entre espiritualidade e religião? As difíceis eu passo para... Então, é um assunto bem
bem polêmico também, porque realmente a maioria das pessoas confundem isso. Religiosidade e espiritualidade. Espiritualidade, gente, não tem nada a ver com religiosidade. Tem pessoas que não é religioso, não é ligado a sistema religioso nenhum e é extremamente espiritual. Excelente, perfeito. Olha a definição de humildade que eu achei aqui nessa obra incrível. É a sua humildade. Ela não pode ser mais ou menos do que aquilo que ele é. Ou seja, humildade é ser você mesmo. Nem mais, nem menos daquilo que você é. Achei isso bem interessante. Para mim, é mais importante ser verdadeiro e autêntico com vocês do que agradá-los e responder melhor às expectativas de que vocês projetam em mim. Isso aqui é alguns trechos que eu achei bem legal. Vamos ver aqui mais perguntas. Viu? Os ancestrais interferindo. Ah, tá. A Juliana tá falando sobre a música do Baetê que começou a tocar. Nem mais nem menos. Eu acho que é por aí, viu, Ju? Acho que é bem por aí. Eu já morei em aldeia indígena e lá a gente não tinha um som tão gostoso desse que não era barulhão de taboca rachando mesmo. A Carol tá mandando ver aqui nas perguntas, viu, Fernando? Sim. Essa eu vou passar a bola porque é difícil. E até a sabedoria não é sinônimo de perfeição? Ela tá fazendo um paralelo aí entre sabedoria e perfeição. Como que você percebe essa relação? A sabedoria não tem nada a ver com a perfeição. Sabedoria são informações que o indivíduo recebe para responder ou para agir imediato diante de alguma coisa. Porque tem gente também que confunde sabedoria com entendimento e conhecimento, que são coisas totalmente distintas. Nós entendemos na teologia que sabedoria, você não adquire sabedoria estudando em faculdade ou fazendo um curso. Quando você faz uma faculdade, você estuda algo, você tem um entendimento e um conhecimento, porque o conhecimento e o entendimento vem de tudo aquilo que você vê e ouve. Agora, teologicamente, a sabedoria ela é dada por Deus. Ela é ela está no âmbito de conhecimento, de informações, mas porém superior ao conhecimento humano. É algo espiritual. Por que nós falamos isso? Porque o próprio Salomão disse: quem quer ter sabedoria, peça a Deus que Ele dá deliberadamente. Ou seja, Deus dá na proporção que Ele quiser, da maneira que Ele quiser, na hora que Ele quiser, na medida que Ele quiser. Mas você tem que pedir essa sabedoria de uma dimensão superior, não sabedoria de homens aqui. Entendeu? E por quê? Porque a sabedoria, Salomão também fala que ela foi aluna de Deus. Houve um momento na história que Deus criou a sabedoria, pegou ela assim pelo bracinho, falou assim, senta aqui na cadeirinha, e Deus pegou o pincelzinho, veio para frente e falou assim, sabedoria, você é minha aluna, agora eu vou te ensinar. E Deus encheu ela com todas as informações daquilo que existe e daquilo que ainda não existe. Nossa, eu estou ao mesmo tempo aqui escutando, talvez não escutando verdadeiramente, mas eu estava procurando aqui, não é uma releitura da obra de Salomão, mas traz trechos muito específicos. De acordo com o livro de Salomão, a sabedoria não é um saber, mas uma escuta, uma atenção àquilo que é. Aquele que é o ser que faz ser tudo aquilo que é. Assim, eu acho, não sei se eu estou conseguindo, Sim, né, mas eu acho incrível. O sábio, como terapeuta, não é um sujeito suposto saber, isso aqui é coisa de psicologia, mas um sujeito suposto escutar. Eu acho isso incrível. Então, seria o acesso à sabedoria aqui também um estado de presença, de escuta, de percepção aguçada? Também. Como você vê isso? É mais ou menos nesse campo aqui que a pessoa começa a adquirir esses elementos para poder acessar isso aqui. Quando ele começa a ter as responsabilidades, tomar as responsabilidades, tipo, eu tenho que ser responsável disso aqui, aí ele vai dando mais vazão, ele vai tendo mais abertura para poder ter essas outras qualidades até chegar a esse ponto aqui. Até porque se eu não tenho humildade para escutar, porque assim, eu não sei vocês, mas normalmente na minha vida a pessoa está falando alguma coisa e eu já estou raciocinando um monte de coisas no entorno do que ela está falando.
E na verdade, não é que essas pessoas são mais ou menos inteligentes, elas são vaidosas, porque elas estão tão concentradas no seu egocentrismo, elas estão tão concentradas nas suas próprias ideias, que elas não escutam verdadeiramente. E se elas não escutam, elas não estão aqui. Então, para estar aqui, eu volto a falar, a gente volta a reforçar que essa questão da humildade é essencial, né, para desenvolver uma presença. Tem até uma frase muito interessante que fala assim, ó, quem nunca ficou sentado para aprender, nunca pode ficar de pé para ensinar. Ou seja, quem nunca sentou, é a pessoa que nunca ouviu. E como que essa pessoa vai ficar de pé para poder ensinar? Infelizmente, tem muita gente de pé ensinando que nunca ficou sentado para poder aprender, né? Marca aí assim, ó, alguém que você gostaria que assistisse a live, você coloca aí embaixo, marca a pessoa, que eu acho que esses conteúdos são bem legais, tá? Eles têm um poder curativo, inclusive, tá bom? Oi, Nilson, obrigado por você ter participado aí da nossa live, o Anselmo, o Jackson. O Jackson, ele colocou uma pergunta aqui. Como não criar crenças a partir do que as pessoas acham da sua personalidade? Cara, outra pergunta difícil. Como não criar crenças a partir do que as pessoas acham das suas personalidades, da sua personalidade? Simples e fácil, não criar, porque você não pode viver sobre aquilo que as pessoas te induzem a ser ou querem que você seja. Seja você mesmo. Respeitando sempre o seu entendimento, a sua sensibilidade emocional, e o resto está tudo certo. Eu acredito que a base das nossas crenças ela surge a partir da nossa história. Eu indico que você mergulhe na sua história, volte às cenas, às questões mais importantes da sua vida. Eu acho que é uma boa direção para pensar sobre essas crenças. Porque até mesmo teologicamente, pessoal, não é homem que convence homem de aceitar a divindade suprema de Deus. A Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus quem convence o homem. Só que o homem só vai ser convencido através das informações que já estão nele. Entendeu? Por isso que é importante pessoas falarem. Legal. Tem muita pergunta aqui ainda. Muita. Vixe, nossa. Só que a gente vai responder mais 2 perguntas e encerrar. Tá bom. Deixa eu ver aqui. O Anderson comentou aqui de novo. Obrigado, viu, Anderson? Gratidão. A gratidão também é um elemento, viu, gente? Aqui, ó. Gratidão. Sem a gratidão, também dificilmente a pessoa desce para cá. E a gratidão tem a ver com responsabilidade. O próprio Cristo, biblicamente, em muitos lugares, muitas passagens bíblicas, ele mostrava gratidão a Deus. Graças te dou, Pai, graças te dou. E ele era o filho, hein, do Criador do mundo. O Gil também fez uma outra pergunta aqui. A gente vai responder essa pergunta e, de fato, encerrar, fazer as considerações finais. Qual o papel da meditação nesse processo de busca pelo topo do funil? Aí, no caso aqui, eu estou considerando o fundo do funil. Você tem hábito de meditar, Fernando, assim, de silenciar a mente? Porque depende do que cada um entende por meditação, né? Sim, eu medito, não às vezes na forma mais formal como é nos apresentado, de sentar de um jeito, tá, daquele jeito, mas de certa forma sim, porque no momento, eu digo muito assim, eu quero ficar a sós com Deus. Quando eu faço isso, que eu tranco o meu quarto, e Jesus ensina, olha só, embaixo de uma camada que a maioria vê uma coisa, mais abaixo é como se fosse uma meditação. Em Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 6, Jesus está dando uma dica bem assim, ó. Quando fores orar a Deus, entra para o teu quarto. Olha só as particularidades. Tem umas traduções que vai dizer aposento. Entra para o teu quarto, feche a porta e fala com o teu pai em oculto. E o teu pai que te vê em oculto te exaltará publicamente. Então isso é uma forma de meditação. Olha só, ambiente só seu, quartinho fechado, porta fechada, quer dizer, privacidade só você e o pai, falando também em oculto, só na mente. Não é falando e verbalizando, só mentalmente. Na minha interpretação, de fato, está falando sobre meditação. Para mim, a meditação é conversar com você mesmo. Dentro do meu conjunto de crenças, nós somos deuses, é uma crença particular. Tem uma passagem na Bíblia que fala que nós somos deuses. Tem a passagem mesmo? Eu vou procurar depois e vou te passar. Pessoal, fica atento a isso aí. Vós sois deuses.
Pois é, eu já tinha escutado, mas eu fiquei me perguntando se de fato tinha na Bíblia. Não temos o poder e o atributo Uhum. de Deus, mas a Bíblia tem um lugar que faz referência. Vós sois deuses. Legal. Então eu posso dizer que quando eu converso comigo mesmo, Sim. lá em estado de meditação, né, Gil? Eu estou conversando com Deus. Isso. Ou seja, é sim, Gil. Então, respondendo sua pergunta, é sim. A meditação é uma excelente maneira de descer aqui. Vamos fazer as considerações finais. Está todo mundo querendo o livro. Pessoal, eu não vou conseguir sortear esse livro, porque esse livro foi um presente, né, do Jair. Então, realmente... Nossa, essa foi muito boa. Cara, verdade. Pô, depois dessa eu vou ter que sortear. Oh, meu Deus, tá vendo? Não, depois dessa... Eu podia ter ficado quieto na minha, Não né? podia não, me ajudou demais. Olha aqui, ó, desapego, gente, desapego. Ai, meu Deus do céu. E gratidão também pelo presente. Cara, vamos fazer o seguinte, ó. Esse livro tá todo marcado, ó, todo bonitinho. Foi um livro que, de fato, acrescentou muito para mim. É um livro muito especial. Para eu desapegar dele é muito difícil. Não é tão fácil de achar esse livro assim, qualquer livraria que você acha. Eu acredito que não. Não é. Agora, esse autor é autor de muitos livros, fazendo esse paralelo entre espiritualidade e psicologia. Tá? Ele é uma pessoa que tem doutorado, PhD, em psicologia transpessoal, então ele fala do paralelo. É fantástico. Vou sortear. Só que tem que vir aqui buscar. Se não vier buscar o livro vou colocar aqui, até segunda-feira, meio-dia, eu me apego a ele de novo. Ana tá pedindo, Gil tá pedindo, tem um monte de gente aí pedindo o livro. Vou aproveitar o embalo, então. A pessoa que ganhar o livro, ela pode vir, dar o nome aqui, e vai ganhar uma massagem gratuita no centro de massagens, tá bom? Que seja ela relaxante, uma drenagem linfática, redutora, modeladora, que você escolher. Aí eu tô, então já empolguei. E um acesso da Herbalife. Vai lá, uma nutrição completa. Uma nutrição completa da Herbalife. Shakeão. Um shake de banana com creme de... um monte de chá. Vamos fazer o seguinte, quem estiver aí assistindo, vamos fazer o seguinte, que eu quero dificultar, porque está sendo difícil dar para agradecer. Vamos fazer o seguinte, coloca aí embaixo para participar do nosso sorteio um tema para uma próxima live. E aí, Fernando e eu queremos fazer mais lives, conversar mais sobre essa questão de espiritualidade. E aí eu quero que você coloque aí embaixo um tema que envolva espiritualidade, que envolva psicologia, autoconhecimento, esse mundo, você escreve. E marque alguém que você acha que deve ver essa live, tá bom? O ganhador vai ter acesso ao quê? Vai ganhar uma massagem. Vai ganhar uma massagem. Procedimento de massagem gratuito no centro de massagens. Isso. E o livro e o acesso da Herbalife. Então são 3 prêmios. Livro todo marcado, autografado, é fantástico. Assim, eu realmente estou aqui desapegando e descendo. A gente vai descendo. Beleza, pessoal? Então eu espero aqui ao vivo para que você coloque, constelações. O pessoal já está escrevendo aí. Transtorno emocional. Fernando, levanta o céu da gravação. O Gil já tá para nós. A gente empolga, né? Acaba esquecendo aqui. Valeu, Gil. Obrigado, viu, Gil? Um desconto no PNL. E um desconto de quantos por cento, Ana? Coloca aí embaixo, quantos por cento no custo de PNL? A Ana vai colocar aí, ela quer dar esse desconto. Temos pouquíssimas vagas de verdade, não é mentira, porque eu não vou mentir aqui frente a tudo isso que a gente está falando. Em outras áreas da vida eu conto as mentirinhas. Mas, de fato, são últimas vagas para a nossa formação em programação neurolinguística em Salinas. Então, são 4 presentes. O livro, o desconto de uma porcentagem aí, que a Ana que já colocou, de 30% na nossa formação, últimas vagas aqui em Salinas. Escrever aí embaixo o tema da live. Flavinha que tinha indicado aqui lá esse autor. Obrigado, viu, Flavinha? O tema Poder da Mente. O Poder da Mente a gente já está trabalhando bastante aqui, viu, Gil? Poder do subconsciente. Vai colocando mais. A Paula quer falar sobre ansiedade. A Yane sobre constelação familiar também. Parece que constelação familiar vem sendo um tema
A galera tá bem interessada. Vai colocando aí, gente, tá bom? Daqui a pouco a gente vai encerrar. Gostaria que você fizesse suas considerações finais, Fernando, convidasse para curtir, para seguir, para acompanhar seu trabalho. Fernando é um pastor que eu admiro muito, vai estar aqui com a gente também no curso de PNL, não vai? Então a gente vai trocar muitas bolas interessantes. A fé, vocês querem falar sobre fé? Fé também é um bom tema. Cláudia, por que alguns psicólogos não acreditam em um ser superior? Eu vou responder essa pergunta porque essa me cutuca muito. Eu tive uma época que eu faltei pouco para ser ateu, eu faltei bem pouco, assim, eu até me considerava agnóstico. E foi bem na época que eu fazia psicologia, lia muito Freud, Futuro da Ilusão, Mal-Estar da Civilização, de que Deus era o substituto de um pai, aquela coisa que a gente acaba vendo muito aí quando estuda psicologia. Hoje eu percebo que Deus, hoje eu não poderia falar se eu acredito em Deus. Eu poderia falar que eu já vivenciei Deus, que eu já senti Deus. Então, quando a gente sente algo, amigo, a gente realmente vai para o campo da fé mesmo, e eu acho que essa é a beleza. E aí eu indico que as pessoas que não acreditam, que não creem, que não têm fé, são as pessoas que ainda estão muito presas aqui, ó. Tá? Então, obrigado, viu, Cláudio? Psicologia e religião, também um bom tema. Jesus, existe um livro chamado assim, ó, Jesus, o maior psicólogo de todos. É ótimo. É do Augusto Cury? Não é do Augusto Cury, não me lembro aqui o nome. Tem uma obra parecida. Como Jesus lidava com muita sabedoria nessa questão assim da apaziguazização. Gente, eu sou goiano do pé rachado, a gente fala bem, nós veio. Então, Jesus sempre tratava de assuntos muito traumáticos e complicados de uma maneira bem tranquila, suave, tá? Então, esse livro é muito bom, já li ele uma vez. Indicação de livro aí do Fernando. O pessoal está fazendo os comentários aqui. Pessoal, vocês não estão marcando a pessoa. Lembre-se que para ser sorteado, você precisa marcar alguém aí que você acha que esse conteúdo é relevante. Eu gosto de provocar um pouco. Eu não sei se provocar está no campo da vaidade, cutucar, mas eu suspeito que sim, mas eu me aceito ainda como uma pessoa muito vaidosa. Então tá de boa. Marca aquela pessoa intolerante. É demais, né? Aí é foda, né? Tô brincando, aí é um nível muito agressivo de abordagem. Mas marque pessoas que vocês acham que o conteúdo será relevante, tá bom? E vai colocando aí que a gente vai sortear ainda hoje, tá? Vamos esperar, porque a live fica por mais ou menos um dia. Mais ou menos não, um dia. Tá bom? Então, pessoal, para quem quiser me seguir nas redes sociais aí, no Instagram é Moadil Fernando, vocês digitarem lá, vai aparecer Moadil, só eu e meu pai na vida. Esse nome inventado aí. Entendeu? A gente também tem um canal no YouTube que chama Evangelho Agora, onde a gente leva muitas informações bíblicas, tá? Quero muito agradecer a presença de todos vocês. Amei estar aqui com o Rogério, apesar que eu estou um pouco nervoso, ansioso, né? Essa figura aqui conhecida, com essa bagagem toda. Então, realmente, a gente fica um pouco nervoso, ansioso. E eu tento trabalhar isso muito. E amei estar aqui. Se tiver um segundo convite, a gente vai estar aqui com certeza, com o maior prazer. Vai ter, com certeza. A gente já quer fazer outra semana que vem. Sua irmã até colocou. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. É do Mark Becker. Becker. Isso. Tá? Valeu, Iago. Obrigado. Carol também está colocando aí. Obrigado mesmo, pessoal. Vamos junto, vamos firme. E a live vai ficar aí para quem quiser compartilhar também. Eu acredito que dê para copiar o link e mandar para outras pessoas. Sigam as páginas para acompanhar o trabalho do Fernando. E para quem está aí que ainda não me seguiu, não seguiu o perfil da Convive RH, faz isso também, que tem sempre muito conteúdo bacana. Repetindo, formação de programação neurolinguística esse final de semana, bem bacana aí, já vai começar amanhã. Últimas vagas, vamos lá fazer o curso.